Lambreta no espacial, é isso aí, galera. Temos um lambreta, agora sim um vídeo prometido, que é o vídeo da palavra que eu tava confundindo com a expressão, com a questão, com o significado. Eu tava confundindo a palavra com o significado e a confusão louca, eu perdi um vídeo. E agora eu vou falar dele, eu vou falar do mimetismo. Mimetismo é uma característica extremamente importante e evolutiva para a maioria dos animais, insetos, seres vivos, algumas plantas também. Os seres que evoluíram aí com o dia a dia, com o tempo, com os anos, com os séculos, com tudo aí, evolução. Eu nunca peço isso no começo, mas eu vou pedir agora, que eu esqueci no outro vídeo, eu vou pedir agora. Dá um like aí, compartilha, fala com a galera aí, diz essas paradas aí tudinho, comenta. Comenta que tu já sabe o que é isso aqui e tal, antes de assistir o vídeo, claro. Aí assistindo o vídeo, me diz se é realmente isso que tu pensava, se não é. Então vamos lá, mimetismo. Mimetismo é uma característica de animais de se camuflarem ou de se disfarçarem de outros seres para poder evoluir, para poder se adaptar, para poder fugir de predadores ou para poder atrair predadores. Então, mimetismo é essa parada. Por isso que eu confundia muito com o outro termo. Talvez daqui a uns anos ou alguns meses eu já confunda de novo, porque são temas que não são muito abordados. A gente vê de vez em quando uma pessoa falando, outra e tal, e eu vi naquelas plataformas lá no Quai, no TikTok, tem uns biólogos, né, e hora ou outra o biólogo tá falando lá e fala sobre o mimetismo. Então vamos nos aprofundar, né, no mimetismo. Como características de evolução, né, alguns seres eles precisam se reproduzir muito mais em determinados ambientes para poder evoluir. Alguns têm características que são muito marcantes, são muito, digamos lá, esparroso. É esparroso pra caramba. Tu olha um bicho dentro de um mato, uma mata verde, tu olha um bicho azulão, aquele azul brilhoso, aí tu fica, bicho é esparroso, já era. Não temos frutas azuis. Ó, esse é outro tema bacana. Não temos frutas azuis. Não temos. O que é que a gente tem de azul dentro da mata? Flores. Só se for um bicho azul que fica dentro das flores, sei lá. Dificilmente a gente vê um bicho nessa cor dentro da mata. Então é uma cor que vai chamar muita atenção. E como é uma cor chamativa, alguns seres, principalmente os que são predadores, eles utilizaram para atrair suas presas, atrair suas vítimas. Eles atraem as vítimas para poder se alimentar, para poder evoluir. E outros tenderam a perder essa característica, porque eles eram atrativos, eles atraíam com muito mais facilidade os predadores. Então alguns evoluíram mais com essas características, outros evoluíram menos. Então tem um bicho que faz muito tempo que eu não vejo. Inclusive eu tava comentando com um amigo aí ontem para esse vídeo, mas uns dias atrás para vocês que estão assistindo agora, sobre os beija-flor. Hoje em dia a gente vê muito mais beija-flor verde, porque a mata é verde, então deve ser mais fácil um beija-flor verde se camuflar do que de outras cores. E eu
via muito de outras cores. Eu via muitos azuis, eu via alguns amarelos e alguns vermelhos. E é cada uma cor mais linda que a outra, cara. Imagina um beija-florzinho desse amarelo, com um raio de sol batendo nele assim, até douradão, parecia ouro. A coisa mais linda do mundo. Hoje em dia é difícil, a gente não vê. Geralmente a gente vê os verdinhos. É o mais comum, né? Eles... Provavelmente isso é um pico de evolução, né? Dos beija-flores. Porque eu particularmente nunca mais vi nenhum. Porque é bem difícil de ver também, né? Principalmente em cidade. Mas cara, nunca mais vi. E geralmente quando as pessoas veem, eles relatam que viram um verdezinho de outras cores, muito mais difícil, porque provavelmente eles são mais fáceis de serem predados, né? Porque, por exemplo, um beija-flor azul, eu acabei de falar do azul, um bicho azul chama muita atenção. Se o beija-flor for o predador, por exemplo, ele é predador de insetos. Se ele for predar insetos, beleza, ele vai chamar a atenção dos insetos com sua cor, aquela cor esparrosona, brilhosa, e vai se alimentar mais e vai evoluir mais. Porém, ele pode ser predado. Como ele é predado, ele vai chamar a atenção dos predadores dele. E como ele tem uma cor que é muito fácil de ver, eles tendem a diminuir a quantidade. Eles não vão se reproduzir mais tanto e não vão passar essa característica para frente, para as próximas gerações. Então, um vermelho. Vermelho também é um pouco difícil tu olhar vermelho na natureza. Só algumas frutas, alguns outros bichos, raramente bichos que não sejam peçonhentos. Geralmente um bicho peçonhento é vermelho. Aí o beija-flor ele já é mais, entre aspas, mais de boa, mais na dele, e acaba sendo vítima, sendo predado, sendo o alimento de outros bichos. Então, um dourado também. Onde é que a gente vê dourado na natureza? Difícil, cara. Então, essa questão do beija-flor é uma característica que a gente vê que faz parte também da evolução. A gente vê que as cores dos bichos fazem com que eles sejam, que eles evoluam ou não. Vamos falar agora de insetos. A gente vê alguns insetos com cores bem mirabolantes. Geralmente esses insetos eles são peçonhentos. Geralmente, nem todos. Aí essas características já fazem com que os predadores fiquem meio escabriados, fiquem meio na deles. Eu não vou predar esse bicho que ele é esparroso demais. Eu não vou fazer isso que eu não tô ficando louco. Ou chega o predador metendo louco mesmo. E o predador já pode também evoluir em cima dessas características da peçonha da sua vítima, né? Do que ele preda. Então temos alguns animais, né, que comem alguns insetos peçonhentos e não tem efeito veneno sobre elas. Isso também é um traço de evolução desses predadores. Aí geralmente o mimetismo ele associa o bicho ou o inseto a camuflagem, né? Eles remetem à camuflagem. Então, boa parte das borboletas mais comuns são aquelas que parecem casca de árvore, pelo objetivo óbvio, né?
Ela parece a casca de árvore e ninguém vai ver ela. E ela vai evoluir com mais facilidade. Aí temos aquele famoso bicho-pau, que parece um galho. E tem alguns deles que as patas parecem folhas secas. Aí ele já é um bicho que anda mais ele anda mais... Cabra anda no meio da rua meio feito doido, sem retrovisor, sem farol nem nada. Beleza, continuando. Tem uns bichos pau desse aí que eles têm folhas. Os bracinhos dele, as patinhas dele são folha mesmo de planta. Aí alguns tem a cor amarronzada ali para ele viver mais ali perto do chão, e outros tem a folha esverdeada para viver na copa das árvores, para se alimentar com mais facilidade ali e se esconder das vítimas, se esconder dos predadores e não se tornar vítima, né, no caso. Então, alguns evoluem inclusive com o formato das folhas das plantas que eles se escondem, que eles se camuflam. Então já é um nível de evolução muito avançado, né, para alguns desses insetos. Temos o mimetismo também de alguns animais mesmo, né, tipo o tatu. Algumas espécies de tatu, o casco dele parece uma pedra mesmo, ele se enrola ali, fica parecendo uma pedra e fica lá paradinho, paralisado. Algumas tartarugas também, alguns cágados. Então o mimetismo, ele vai ajudar principalmente, né, nessas características de camuflagem, de se esconder, de evoluir, ou se escondendo para predar ou para não ser predado. É o que torna extremamente interessante essa base evolutiva, né? Alguns animais, a pelugem dele muda de acordo com o lugar onde ele vive. Por exemplo, alguns modelos lá de pelugem, né? Eu acho que é isso, pelugem de... Rapaz, o cara se meteu na minha frente, é suicida, de moto, ficando louco. Pois é. Susto do nada. Trânsito de interior é assim mesmo. Os caras nas motos tudo descaracterizadas, se metendo no meio dos outros, pensando que tá andando de moto, sei lá. Eu não sei. Eu tava falando dos bichos. Eu tava falando o que? Da cutia ou era eu não sei. Eu acho que é. Esses bichos aí do mato, tipo cutia, preá, não sei se você tava falando de preá ou de cutia. Eles têm a pelugem num tom amarelado, que é o amarelo seco do mato seco da região que eles vivem. Então alguns têm a pelugem um pouco mais escura, porque o mato quando seca ele fica mais escuro. Outro tem a pelugem mais clara, porque o mato quando seca fica mais claro. Então já é uma característica também. Ele é meio espetadinho, se tu não tiver o olho bem atento, tu não consegue diferenciar a criatura do ambiente que ele está vivendo. Então esses animais mesmo também usam essas características para se camuflar. Alguns pássaros, né? Os pássaros que conseguem se camuflar também com sua plumagem. Isso aí eu tenho certeza que é plumagem, que é pluma de pena. A plumagem
de acordo com o ambiente também que vivem. Outros passarinhos estão nem aí. Eles são uma cor esparrosa mesmo, tá nem aí. E conseguem evoluir, porque geralmente são predadores. E dificilmente tem predadores para eles. A não ser o ser humano mesmo, que o ser humano que gosta de destruir algumas espécies só por destruir mesmo. E o que mais temos de mimetismo? Alguns animais eles usam a natureza, né, também para se camuflar. Se enrola na lama ali, se lambuza todinho, que é qual é o nome dele, rapaz? Inclusive aqui no Brasil, em alguns estados ele está se tornando uma praga e estão podendo ser caçados, né? Javali, ele geralmente vive em regiões que a terra é mais escura. Ele tem a cor de pele mais escura e ainda se enrola na lama e se torna da cor exatamente da terra. E eles são muito espertos, eles andam se raspando nas coisas, às vezes se coçando, às vezes deixando o próprio cheiro nos ambientes para reconhecer aquela região lá e tal. Então, o mimetismo é basicamente isso. É a característica dos animais para se camuflarem, seja para caçar, seja para não ser caçado. Característica de predadores e não predadores, ou os dois, né? Um predador que tenha um predador para ele, pode ser também, mas é uma característica evolutiva, um traço evolutivo basicamente disso, de criaturas que querem se camuflar, querem mudar características para se darem bem, né, na natureza. E o vídeo já tá ficando longo pra caramba, eu queria falar mais coisa. Talvez a gente fale mimetismo parte 2 algum dia e continue isso aqui, que dá um papo massa, porque a gente já pode falar de evoluções, de tecnologias que a gente usa e por aí vai. E o vídeo por hoje é só, é isso aí. Dá like, likeia, escreveia, comenteia, faz as paradas aí, os caqueados tudinho aí pra nós aí. Dá uma fortalecida aí no canal. O canal tá meio fraco esses tempos. Fortalece aí, deixa ele forte pra nós. Futuramente aí fazer uns vídeos melhores, fazer edições, sei lá. Eu só não tenho muito tempo pra ficar fazendo edição, mas posso tentar fazer uma edição, aquelas edições toscas, não sei. A gente pode tentar futuramente aí em breve. Então, o vídeo é isso aí. Valeu, falou!